Olá, estamos começando mais um programa Diversidade Sem Tabu. Me chamo Robson Constante e como eu comentei no programa, o primeiro programa da semana passada, que então estamos no mês de novembro, estamos trazendo convidados para bem tratar da questão e principalmente pautar a questão da consciência negra. E hoje estamos aqui então com um convidado, de antemão quero te agradecer por ter aceito o convite, o Jason Barbosa. Agradeço pelo convite. Sempre é muito importante a gente poder trabalhar com essa temática tão importante aí que promova essa reflexão na nossa sociedade sobre o papel do negro e a importância que ele tem. Sim. Como vocês sabem, eu também sou professor e a gente está sempre aprendendo. Eu sempre digo, a gente tem que dar o lugar de fala para outra pessoa, para a gente quebrar os nossos paradigmas, né? E como em sala de aula eu já escutei de algumas alunas brancas, né, essa questão, por que o mês da consciência negra e não tem um mês da consciência branca. E escutar o nosso convidado do episódio da semana passada, o Marcelo, que na verdade o mês da consciência negra é muito mais para conscientizar as pessoas brancas. Já tem uma resposta muito boa para fazer com que a pessoa pense, porque a gente aprende quando a gente sai da nossa linha de conforto e quando a gente realmente se abre para o novo e se abre para pensar em algumas questões que a gente às vezes pensa erroneamente, né? Exato. Eu acho que o mês da consciência negra ele vem para cumprir com esse papel de trazer a reflexão não só sobre a questão dos privilégios, que também é muito importante a gente discutir, da branquitude, né, na nossa sociedade, mas de refletir também sobre a importância e a contribuição que a população negra tem para a construção e para o desenvolvimento dessa sociedade. A gente tem uma formação educacional que coloca o negro sempre em um lugar subjugado, por vezes de constrangimento, né, para aqueles crianças e jovens nos espaços educacionais, e o mês da consciência negra ele vem para empoderar, para trazer diversas personalidades negras que também contribuíram e a gente poder fazer essa reflexão. Porque na verdade há uma questão muito ruim estrutural, que na verdade seria muito mais de valorização para as pessoas entenderem a importância da trajetória do povo negro na questão da construção do país em si, né? E parece que foi o branco que fez tudo, quando na verdade... E eu acho que tu fizeste uma abordagem muito apropriada. Primeiro que é a questão estrutural do racismo. O racismo, ou o termo raça, ele não foi criado pelo negro, né? Então ele foi colocado em um lugar a partir de um processo de escravização e que por vezes também nós tivemos uma disseminação de que o negro se colocou ou se permitiu ser escravo. O que é importante a gente sempre colocar a figura de quem o oprimiu e de quem o subjugou e colocou nessa condição. E para isso a gente vai ter que dar um passo para trás e entender o conceito da construção do racismo, que ele ainda antecede a questão estrutural, mas ele vem pautado em questões ideológicas, uma questão em que pesquisadores, a ciência ao longo do tempo foi fomentando a discussão de uma divisão de raças, de uma questão de inferiorização ou de hierarquização, a transferência para a Europa enquanto capital do saber e do conhecimento, e a partir ali do descobrimento da América, né, colocando os outros povos num lugar de primitivo, de selvagens. Então existiu aí uma questão primeiramente ideológica de divisão, que de alguma forma violentou as culturas dos outros povos, se expropriou das suas riquezas e o colocou nesse lugar subhumano. Então eu acho que esse é o seio do que vai se tornar no futuro o racismo, pautado a partir do processo da escravidão, e que a gente por vezes ouve falar em 1888, mas a gente precisa entender que isso começou em 1538. Então é muito... quando a gente está na escola, a gente aprende rapidamente sobre a questão do pau-brasil, dos índios, e a gente já vai pulando etapas da história. Sim. Só que, como tu comentaste, Robson, a comunidade negra, a população negra, ela contribui economicamente com o Brasil desde o segundo ciclo econômico e foi até o quarto. Então ele só não participou do pau-brasil e só também não participou do último
que foi o da borracha. Fora isto, participou da questão do açúcar, do café e de todas as outras ciclos econômicos do Brasil. E também é importante só ressaltar, né, que toda rua, toda cidade que a gente olhar, as primeiras ruas foram abertas por mãos negras. Sim, e é importante isso. E quando a gente começa a pensar o quanto a gente é preconceituoso e que já vem de toda uma questão estrutural, até mesmo, né, questão pedagógica, de escola, de aprendizado, é que como é a questão, não é o mês, mas para a gente refletir também para fazer exemplos da questão do índio, comemorar a questão do índio. E quem estava no poder até um tempo atrás e que comparava o índio de 2022, 20, comparando ele em arroba. Então eu disse, a gente tem que cuidar quem a gente coloca como ídolo, ou daqui a pouco começa a se reproduzir um preconceito estrutural. Porque quem está no poder mais alto ou mais baixo não quer dizer que a pessoa pode estar falando algo verdadeiro, né? Eu acho que isso que é importante a gente também, às vezes, pautar, né? Eu acho que o que tu traz também, ele nos faz essa reflexão sobre a questão pedagógica do racismo. Eu acho que no Brasil ele é um crime o crime perfeito. Porque ele, de alguma forma, diferente de outros países do mundo, como os Estados Unidos e a África do Sul, que eventualmente são exemplos, nesses países o racismo ele permeou a questão legal. Dentro das leis do país existiam o aspecto segregacionista, o que não aconteceu no Brasil. No entanto, quando nós vemos a questão implícita da democracia racial, que foi uma construção não só de mestiçagem da população, mas foi um processo, uma construção política de branqueamento de uma população que no início do século passado era majoritariamente negra. Então nós passamos por um processo de incentivo à questão da imigração, da colonização, às vias de fazer um apagamento dentro de 2, 3 ou 4 gerações da população negra. Então o que a gente vai entender? Que essa democracia racial, o Brasil era tido como um exemplo no mundo, enquanto um país em que as raças viviam harmoniosamente. Mas o que a gente vê hoje, passado algumas décadas, é de que isso, de alguma forma, invisibilizou o aspecto estrutural que determinou espaços na nossa sociedade, onde a gente vai ver a população negra exposta às piores condições de violência, de criminalidade, habitacionais, de acesso à saúde, a serviços públicos, e, por um outro lado, uma camada também muito demarcada de que tem acesso ao poder e aos espaços de decisão, né? É importante que a gente, né, principalmente educador, a gente passe isso, né? Porque eu falei isso, né? Há uma questão estrutural muito grave nisso, né? Por quê? Quem é a população, vamos supor, de mulheres em cargos políticos? As mulheres representam uma população muito maior. E quem é que representa a mulher desde o vereador a um presidente? Em torno de 3 a 4, no máximo 4 ponto alguma coisa, porcentagem. 95% são homens, na sua maior parte brancos, heterossexual. Eu disse, teve um parâmetro que agora começou a ter mulheres trans, negros, índios, ganhando um espaço, mas ainda é muito pequeno. E mulheres brancas são assediadas dentro de uma Câmara, dentro de Brasília, onde se julga leis. Então, é muito mais, é apenas uma pontinha do iceberg, o quanto o nosso país é preconceituoso e que a gente tem que estar sempre, pelo menos eu enquanto educador, tem que estar sempre mensurando e dizendo, não é só porque é nesse quesito aqui, né, da questão do negro, mas tem a questão do branco. Então, a mulher vota apenas 90 anos, então tem toda uma questão de quem era o branco que estava depois. Daí a gente chega nessa questão da escravização, né? Eu acho que um aspecto importante nisto, né, é nós pautarmos sempre uma percepção social ou provocar, né, aí a nossa audiência a perceber dentro dos espaços da mídia, não só dos espaços institucionais, como tu já bem citaste, mas essa representação no Congresso Nacional. A gente vai ver que ela não acompanha
a proporcionalidade da distribuição da nossa população. Seja o seu mais de 50% de mulheres, sejam no seu mais de 50% de homens, de negros. Então, nos promove essa reflexão em vista da representação e da representatividade. Eu acho que por muito tempo nós pautamos a questão da representatividade ser algo importante, mas eu vejo que a representatividade ela passa pelo aspecto de termos uma pessoa ocupando determinado espaço e já tendo como a desculpa de que já existe uma representatividade ali. Sim. E, na verdade, o que a gente tem que começar a pautar é o conceito de representação, é proporcionalidade. Onde tivermos um determinado número de pessoas, que a representatividade negra de mulheres e de outras camadas também discriminadas esteja ali representada. Sim, porque às vezes para uma pessoa branca é difícil entender por que precisa de cota racial. Porque não é só racial, tem cota indígena, agora tem cotas para pessoas trans. Para vocês entenderem, as leis são feitas por quem? Então, até partidos têm cotas para que tenhamos mulheres. Então, a entrada nessa estrutura preconceituosa, né, toda uma questão cultural, às vezes precisa ter que ser meio que amarra, né? Parece que a gente está... Né? E eu cometi uma grande falha ao iniciar o programa, principalmente pela minha empolgação de pensar no nosso primeiro episódio. Se você não viu, eu acabei cometendo um grave deslize porque a gente não apresentou quem é o nosso convidado, né? Então, a gente sempre começa o programa querendo saber quem é, e antes do profissional. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho quem é o Jason. Jailson. Jailson. Eu errei nos bastidores o nome dele, eu tenho um probleminha de gravar nomes e também a infelicidade, às vezes, de cometer essa gafe de trocar os nomes. Não, bem tranquilo. O Jailson, então, ele é esposo da Grazi, ele é filho da Ana e do seu Paulo. É uma criança negra que cresceu dentro de um contexto de Novo Hamburgo, do Vale dos Sinos, né? Um espaço demarcado por o enaltecimento da população e da contribuição germânica aqui nessa região, mas que também ele viu, desde a sua infância, a questão do apagamento e da falta da representatividade negra nos espaços. Sim. Cedo, ainda criança, com 10 anos de idade, eu conheci a Sociedade Cruzeiro do Sul, um clube social negro, né, ali no meu bairro em que eu cresci, e que ele foi muito importante para eu construir a minha identidade, porque a gente é acostumado, enquanto pessoas negras, em qualquer lugar, mas principalmente aqui nessa região, em sermos sempre o único no colégio, em todos os espaços. E aquele lugar ali, a Cruzeiro do Sul, ela me levou para um lugar de identidade onde tinham mais pessoas que nem eu. E contribuíram para que eu superasse um pouco do preconceito e da discriminação que, por vezes, eu passava no colégio. Enfrentei episódios de racismo muito criança muito, muito jovem, enfim, e que me fizeram desde cedo refletir um pouco sobre essas questões. Porque o bullying já existe desde os primórdios, né? Então, e infelizmente eu gosto de também tocar na tecla que o mimimi, às vezes dizem, não existe racismo no Brasil, isso é mimimi. E eu gosto de frisar que o mimimi é a dor do outro que você não consegue sentir. E quando tu não consegue sentir, o problema está em ti. Perfeito. E então eu vindo, né, passando por episódios como esse, assim, eu acho que o Cruzeiro ele cumpriu um papel importante na minha construção enquanto cidadão, né? E o meu envolvimento com a cultura, ele se avançou ao longo dos anos, eu me tornei um compositor, saí aqui da região, comecei a participar do carnaval em Porto Alegre, comecei a passar por algumas premiações com as minhas músicas, e o que me levou até o Rio de Janeiro, a conhecer um pouco da mecânica das escolas de samba do Rio, que lá elas são muito reconhecidas também por cumprir com um papel social. Então, passada essa experiência que eu tinha, enfim, né, eu tinha como objetivo, dentro da minha vida, de retornar ao Cruzeiro, um dia como presidente, e ter ações sociais que pudessem também gerar um impacto social positivo na nossa comunidade, mas, sobretudo, resgatar a importância e a memória negra aqui na nossa região. Sim. É importante te escutar porque a gente vai vendo, né? Porque
você for entrando da professora Margarete Nunes, né? E o quanto essa questão da antropologia, ela como antropóloga, a gente vai vendo as nossas redes e a gente vai se construindo através dos nossos semelhantes, né? Porque como é um programa de diversidade, mesmo sendo da consciência negra, é importante porque hoje ainda em sala de aula me perguntaram por que existe tantas siglas LGBTQIAP e o mais. Porque as pessoas precisam, nessa sociedade preconceituosa, que elas se encaixem em alguma dessas letras, que elas saibam que existem outras pessoas. E isso a gente vai vendo e vai conversando, porque por mais que, principalmente as pessoas negras, pelo meu entendimento, né, não é o meu lugar de fala, que quando vai se entrando, vai buscando uma ascensão profissional que é muito, através de muito esforço e de quebrando muitos paradigmas, o negro vai chegando em algumas posições, ou num restaurante, ou numa escola, numa universidade particular, ele já não vai encontrando, né, os seus semelhantes. E isso também vai gerando conflitos e frustrações de se fazer, né? Por que não? Né? Isso. Essa reflexão sobre identificarmos o outro nos espaços, ela fala muito sobre a questão estrutural que a gente falou, né? Vão ter espaços demarcados aos quais nós vamos ver os iguais. E como tu disse, à medida que a gente vai ascendendo, né? Eu costumo dizer que o racismo ele tem um aspecto interessante que é a sofisticação. Ele acontece em todas as camadas, desde a exposição à violência, a questão do racismo ambiental, da exposição, né, por vezes em moradias de área de risco, em questão de acesso à saúde e serviços públicos, mas ele vai chegar a todos, independente da condição social, que ele se manifesta, às vezes, de uma forma muito sutil, mas não menos violenta, que vai ser chegar num restaurante e tu ter um olhar, né, de indiferença, e até mesmo aquele que vai chegar um dia no seu condomínio fechado, de luxo, e vai ser questionado por um porteiro quem ele está vindo visitar, quando pode ser a sua própria casa. Então, o racismo que se vestiu de democracia racial, né, naquela segunda metade do século passado, ele ainda nos deixou marcas a ponto de não conseguirmos identificar esse grau de violência que o racismo causa. Sim. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do teu trabalho, então, né? Além, então, de compositor, tu entrou na escola de samba, também tu foi vendo, né? Tu foi se encaixando, mas hoje você trabalha também com outras funções, né? Isto. Eu passo por O Cruzeiro, ele foi um espaço não só de formação cidadã, mas de formação também educacional, né? Porque ali eu tive um acesso pedagógico a uma questão da história da cidade que não me foi relatada. A Cruzeiro do Sul ela é fundada em 1922, está com 101 anos e ela foi fundada num período anterior à emancipação de Novo Hamburgo, no momento em que a população negra não podia acessar outros espaços sociais. Então ela foi um reduto de auto-organização e de integração social. Então, quando eu conheci, fui acessando um pouco dessa história e sabendo da importância do clube, então eu me dediquei muito a buscar reconhecer o clube, reposicioná-lo na história da cidade, o que eu acabei fazendo, de alguma forma contribuindo. Paralelo a isso, né, eu estava na minha formação de graduação, eu sou formado em administração, e tive então a felicidade de acessar a um curso de políticas públicas chamado Renova BR. O Renova BR ele é considerado a maior escola de formação política e de gestão pública do país. Eu passei em 2019 num processo seletivo rigoroso, entre mais de 30 mil pessoas. Tal. E ali eu comecei a acessar a construção de políticas públicas, a gestão pública em específico, e tive o convite, então, desde 2020, a fazer parte, então, da gestão, né, pública aqui de Novo Hamburgo, enquanto um cargo técnico, alguém dedicado a fazer análise de políticas públicas e de gestão, onde eu permaneci, então, até 2022, estive no cargo de diretor-geral, o que, para mim, é uma felicidade, um orgulho de poder
enquanto pessoa negra, romper tantas as barreiras. E eu digo muito que a meritocracia ela é um conceito que é uma armadilha, né? Porque a gente sabe que, por vezes, nós, algumas pessoas, podem estar sendo colocadas nesse lugar, mas eu sei que as conquistas e que os avanços que eu tive, eles se deram muito também de forma coletiva. Eu fui uma pessoa que contei com muito apoio, com muita ajuda ao longo da vida, e em que as coisas não foram fáceis, né? Sim. Então, a partir dessa minha atuação dentro da gestão pública, né, enquanto diretor-geral, pude, de alguma forma, contribuir com o desenvolvimento aqui da nossa cidade. E desde este ano, então, eu assumi num concurso, né, que eu fui chamado enquanto auditor fiscal. Então, estou aí cumprindo ainda com a função pública. Com a função pública. Importante tu falaste essa questão de que não se construiu nada sozinho, né? E isso é uma coisa que é importante a gente saber, né? A gente vive numa sociedade que ela é plural, ela é diversa e a gente tem que saber que a gente precisa do outro, né? E às vezes parece que falta a questão da coletividade, da individualização. Isso. Então, houveram pessoas importantes nessa tua trajetória. Com certeza. Eu sou um resultado, primeiro, da minha ancestralidade, né? Eu sou o último de uma geração de milênios de pessoas que me antecederam e que foram construindo a minha história. Então, a minha família, os meus amigos, eu sou uma pessoa que tive a felicidade, né, de ter escolhido a educação enquanto uma ferramenta transformadora na minha vida, mas eu digo isso muito pela necessidade de superar as expectativas negativas que a sociedade sempre coloca sobre os corpos negros. Com certeza, né? Queria que tu falasse um pouquinho dessa questão de ações e esses projetos sociais que tu realizou, né? Que iniciou dentro da escola, por meio da escola de samba Cruzeiro. Isso, ali a gente entendendo, né, da necessidade de gerar esse impacto social, foram diversas ações coletivas dentro do bairro Primavera, com outras entidades também do bairro, desde festa do Dia das Crianças, desde ações comunitárias, levando serviços públicos. Bairro Primavera, para quem não sabe, fica aqui dentro da cidade de Novo Hamburgo, né? Isto. E levando serviços públicos, enfim, e também um projeto chamado Sábado da Gente, que permanece até hoje na sociedade, em que a gente dispunha de voluntários oferecendo todo sábado pela manhã uma oficina diferente, né? Que bacana. E isso já tem há quanto tempo? Eu acredito que já estão indo para mais de 6 anos. E quem está nos assistindo e quiser participar, como é que faz para... Eu deixo aqui o convite, né, para primeiramente acompanhar a Sociedade Cruzeiro do Sul no seu Instagram e também o Sábado da Gente, que tem também ali o seu Instagram também. Tem o seu Instagram e as pessoas podem acessar para buscar contribuir. E o teu Instagram, já vamos aproveitar a oportunidade já para... Jailson Barbosa NH. E como é que tu entende, né? Eu queria que antes, né, dessa questão da importância, então, do mês da consciência negra, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque tu estás fazendo um mestrado. Queria que tu falasse um pouquinho do teu projeto de mestrado. Certo. O meu projeto, ele é um saldo de todas essas vivências em que eu saio, né, da área da gestão pública, que, como eu comentei, eu me formei ali no Renova BR, fiz 4 anos de Renova, então, dedicados ao estudo da gestão pública, mas que, dentro da oportunidade de cursar o mestrado, eu fui para a área da psicologia social, então, de poder interpretar e de tentar desvendar um pouco mais sobre a nossa sociedade também, que é parte importante. Então, o meu mestrado, ele trata sobre as dimensões do racismo estrutural, né? E como eles são afetados pela dimensão simbólica do racismo dentro da nossa região, a dimensão simbólica da branquitude dentro da nossa região. Então, ele visa fazer um estudo de como a dimensão da branquitude dentro dos seus privilégios se sobrepõe sobre uma questão do racismo estrutural, de certa forma invisibilizando e apagando a contribuição da população negra nesse vale que hoje se denomina germânico. É importante a gente fazer esse registro, né? De que é do vale, que é germânico, que é
branco, mas que na verdade É de todos. É de todos, né? Então, a ideia é a gente poder, dentro dessa pesquisa, né, ela começa desvendando, então explorando o que a gente já falou aqui um pouco sobre a dimensão ideológica do racismo, de como ele vai surgir, como ele vai se manifestar dentro da nossa sociedade enquanto uma operação estrutural que vai permear desde o aspecto econômico, político e legal, né, como as leis que vão ser feitas vão instruir o direcionamento da nossa sociedade para torná-la cada vez mais racista e que vai determinar também os espaços dessa população, dessa sociedade, que nesse contexto aqui é muito demarcado quais são os espaços e o acesso da população negra e da população não negra, né? E é importante também a gente mencionar é que essa população negra, ela tem uma contribuição também para o desenvolvimento econômico e cultural dessa região, né? E por vezes a gente sempre vai ver dentro das manifestações afro-brasileiras, sejam religiosas, seja do carnaval, as manifestações, né, quando elas passam aqui, geralmente elas passam por um grande conflito de debate público, né, de contrariedade, o que a gente não vai ver para as outras manifestações culturais. Então, essas são algumas pinceladas do que a gente vai entender enquanto racismo estrutural, mas a gente vai poder fazer uma análise mais precisa, colocando uma lupa aí sobre como isso se desenha na nossa região. E o teu mestrado, tu vai se tornar mestre em Psicologia social. Em psicologia social. Das vulnerabilidades sociais. Eu achei que tu estava fazendo na Fevale. Isso. Mas tem esse mestrado na Fevale de psicologia e isto. A social ela é uma vertente, né, que vai lidar então com as vulnerabilidades, mas estou muito feliz assim desse trabalho. Sim. Que bacana isso, né? E quando eu queria que tu falasse que a gente escuta, né? E nada melhor do que uma pessoa, no lugar de fala, como a gente já vem falando, que a gente escuta de forma preconceituosa que cotas para negros acaba sendo tão preconceituoso que isso não deveria existir. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? A questão das cotas serem um assunto sempre tão polêmico, eu costumo dizer porque ele vai atuar numa questão de valor agregado, né? Que é acessar bens de alto valor, que é, no caso, o espaço educacional. A gente nunca vai ver uma discussão contrária às cotas quando entendermos que 70% da população carcerária no Brasil é preta. Então a gente não vai ver uma discussão para ter maior proporcionalidade de pessoas brancas ocupando esse espaço. Ou quando um jovem negro é assassinado a cada 24 minutos. Os índices de homicídio de arma de fogo no Brasil, que tratam de 2012 a 2020, da população negra, são estarrecedores, que beiram quase os 80%. Então, quando nós entendemos que existe o que a gente chama de necropolítica também no país, né? É um termo fundado que ele trata sobre ou tu mata ou tu deixa morrer. Ou tu mata por meio dessa questão da segurança, da violência, mas também quando tu coloca a população negra em condições da falta de acesso, o que a gente viu sobretudo com a pandemia, tu coloca a população negra numa condição de exposição ao risco, né, à sua saúde e à vida. Então, o que é a questão das cotas? Precisamos fazer esse recorte histórico para entendermos como o racismo se constitui, o quanto ele está presente na nossa sociedade. Todo mundo entende que existe racismo, mas ninguém se diz racista. Então essa é uma provocação, que é a gente entender onde está esse racismo, quando a gente não se pergunta dentro dos espaços da mídia, onde é que estão as pessoas negras dentro da novela que a gente assiste. Sim. Então as cotas, elas vêm para romper, ou para ser um passo perante as várias desconstruções que o Estado brasileiro fez desde 1538, quando trouxe os primeiros negros escravizados,
até agora, que é de garantir o acesso à educação, de um acesso que vai permitir que os primeiros das suas famílias vão tentar ter uma narrativa diferente para os seus descendentes, uma vez que o país nunca fez uma reparação financeira aos descendentes daqueles que tiveram nessa condição. Jason, queria te agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui nos falando. O tempo é curto, passou muito rápido. Já fui chamado 2 vezes, que a gente precisa encerrar o programa. Eu queria finalizar o nosso diálogo, a nossa conversa, já deixando o convite para que a gente venha, que você venha contribuir com o nosso programa para conversar sobre essa temática, porque é importante. E eu deixo aí para que tu deixe teu recado final para quem está nos ouvindo. Primeiramente, agradecer mais uma vez pelo convite, agradecer a toda a audiência e convidar a toda a sociedade para refletir sobre esse tema, né, que é importante a gente trazer em novembro, mas durante todo o ano, em todos os espaços. Onde a gente estiver, a gente poder refletir um pouco sobre a questão dos privilégios e sobre o racismo na nossa sociedade. Muito belas palavras. Então, esse foi mais um programa Diversidade Sem Tabu. Nos encontramos no próximo episódio. Tchau!